dia, vamos iniciar mais uma aula de gramática. Pegue a sua gramática e localize aí o capítulo 5 da gramática de vocês, onde nós vamos estudar aposto e vocativo. Lembrando que nós já estamos no terceiro mês das aulas remotas, das aulas virtuais. Então, espero que vocês ainda estejam com todo o pique, né, para a gente dar continuidade aos nossos estudos à distância. Tudo bem? Então, vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre aposto e vocativo. Para isso, nós vamos primeiro conhecer o conceito e depois nós vamos falar basicamente do conceito de aposto, conceito de vocativo e vamos exemplificar cada um deles para ficar mais fácil de compreender. Também para que fique mais fácil de diferenciá-los. Tudo bem? Então, vamos continuar os nossos estudos de acordo com a análise sintática que a gente já vinha estudando desde o ano passado, tá bom? Vamos lá. Então, nós sabemos que na oração nós temos os termos essenciais, que é, só relembrando, o sujeito e o predicado. Mas também nós temos os termos acessórios da oração. Esses termos acessórios, eles são como se fosse, vamos colocar da seguinte forma, vamos exemplificar. Vamos supor que hoje você tenha que ir ao consultório médico. Primeira coisa que você vai fazer é vestir uma roupa para ir a esse consultório. Ao vestir a roupa, você veste normal, a camisa, não sei, você escolhe a sua roupa. Escolhido a roupa, você vai colocar os seus acessórios. No caso das meninas, pode usar um brinco. No caso dos meninos, pode usar um relógio. Isso aí é chamado de termos acessórios, que não são termos essenciais. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Então, se você compreendeu essa diferença do termo essencial do termo acessório, através desse exemplo que eu dei, vamos compreender agora na oração. Existem termos que, apesar de dispensáveis na estrutura básica da oração, lembra, o relógio ele é dispensável, já a roupa ela não é dispensável, ela é fundamental, ela é essencial, eu tenho que vestir a roupa para poder ir à rua, certo? Já o relógio não há tanta necessidade, então é um termo dispensável. Então, já que existem termos que são dispensáveis, mas esses termos que são dispensáveis, eles também têm a sua importância para que tenha a compreensão no enunciado. Ou seja, esses termos acessórios, eles nos dão novas informações. Por exemplo, pode caracterizar algum termo na oração, pode fazer um chamamento ao interlocutor, lá na fala, né? Pode ser que tenha algum chamamento. Determinam os substantivos, ou seja, esse termo ele pode determinar o substantivo e também pode exprimir circunstância, certo? Então, tudo isso aí é a função que esses termos acessórios têm. Nós já estudamos os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. E agora nós vamos estudar o aposto e o vocativo. Vamos começar pelo aposto. O aposto é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume outro termo da oração. Sempre que houver um aposto, ele vai estar ligado a um substantivo na oração, ou a um pronome, ou até mesmo a uma outra oração, certo? Então, esse aposto, ele é marcado pela vírgula, ou em casos especiais pode ser marcado até por 2 pontos, travessão ou até mesmo por parênteses. Professora, não estou conseguindo entender.
Vamos entender através de exemplos. Por quê? Porque através do exemplo fica mais fácil da gente compreender, tá bom? Então, só lembrando, o aposto é a palavra que explica, certo? Ele vai explicar algum termo que foi dito anteriormente. Então, vamos lá. Exemplo. Como o aposto ele especifica, ele explica, ele individualiza o termo, certo? A que se refere, eu coloquei 2 exemplos aí. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Observe que imperador do Brasil está entre as vírgulas. Se está entre vírgulas, é porque está explicando ou especificando um termo anterior. Qual é o termo anterior? Dom Pedro II, certo? Então, Dom Pedro II aí está sendo explicado entre as vírgulas quem é Dom Pedro II. Quem foi Dom Pedro II? Imperador do Brasil, certo? Então, aí você tem uma especificação, uma explicação. Portanto, é um aposto. Vamos para outro exemplo. Ela só precisa de uma coisa, carinho. Então, veja aí, carinho é o aposto, que está depois dos 2 pontos. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Então, se você já compreendeu, perfeito. Se você ainda não compreendeu, pode ir lá no PV, certo? Do WhatsApp e fazer a sua perguntinha, tá? Fico aguardando. E o vocativo, professor? O que seria o vocativo? O vocativo é a palavra ou expressão por meio da qual chamamos alguém ou algo. Ah, então por isso que lá naquela parte lá que a senhora estava explicando que o termo ele pode ser usado como um chamamento. É exatamente isso. E sempre ele vem isolado por vírgulas ou seguido por ponto de exclamação. Veja só. Pode vir precedido de interjeição, de chamamento. No caso, ó, ó meu Deus. Esse ó aí, ó meu Deus, certo? É um chamamento. Tudo bem? Então, vamos lá. Exemplo. Crianças podem sair para brincar. Observe que aí não é o sujeito. Crianças não é sujeito. Crianças é o vocativo. Podem sair para brincar? Podem, certo? No caso de podem aí, a gente não tem como explicar quem são todas as crianças. Então, sujeito é indeterminado. Tudo bem? Tenho certeza, caros amigos, de que terminaremos o trabalho a tempo. Caros amigos aí é o quê? Um chamamento. Muito bem, não tem nada a ver com o sujeito. Por quê? Porque o verbo tenho e o verbo terminaremos. Veja que os verbos, eles são até diferentes. A pessoa verbal é diferente. Tenho é a pessoa verbal eu tenho. E terminaremos, nós terminaremos. Então, o sujeito está oculto, ok? Então, aí você tem o vocativo caros amigos. Gosto muito de você, Leãozinho. Leãozinho é o quê? O vocativo. Não tem nada a ver com o sujeito. Tudo bem? Ótimo. Se você já conseguiu compreender, perfeito. Se você ainda não conseguiu compreender, vai lá no PV e pergunta, tira a sua dúvida. Tudo bem? Fico aguardando. E agora é a hora de exercitar. Clica em tarefas de casa, lá vai ter a atividade proposta para hoje. E lembra sempre, fica em casa, tá? Não esquece, fica em casa. Beijos,
Saudades de todos vocês. Um abraço forte. Tchau!